Irmãos, queridas irmãs, então esse vídeo é de número 356, Diálogo com as Sombras, Hermínio Miranda, Teoria e Prática da Doutrinação. Então, o tema, deformações, né? Nós já estamos terminando esse tema, mas os que estão vindo aí é pesadíssimos. Então, vejamos. Os casos mais graves de deformações perispirituais, como a zoantropia em geral e a licantropia em particular, são relativamente raros, consideradas as incontáveis multidões de seres aprisionados nas trevas pelas suas aflições íntimas. O que eu quero dizer também aqui, usando esse tema, esse momento do esmiuçamento, um dia, ao aproximar-se desse abismo, desse pântano, deparamos com uma senhora bem vestida, do lado de fora do pântano, chorando. Chorando assim, controladamente. Dava para ver que era uma pessoa assim, com uma certa cultura, um certo conhecimento. Mas mãe, né? Mãe. Vamos usar entre aspas. O probleminha ali era que ela era mãe de um indivíduo que estava ali no pântano. E ela dizia: eu venho quase todos os dias aqui ver o meu filho. Eu sei que nada posso fazer por ele, a não ser vir aqui e orar por ele. Orar por ele. E não orar para ele. Porque você sabe que tem uma diferença. Você não pode orar, né? Vamos dizer assim, eu quem devo orar por mim. Você roga a Deus, a Jesus, que me sustente. Então essa mãe ia lá todos os dias, praticamente. E ela orava pelo filho que lá se encontrava. Ela não podia fazer nada porque ele encontrava-se inconsciente, hipnotizado, magnetizado, em meio àqueles milhões de espíritos, mas o coração de mãe fazia com que ela identificasse o teu filho lá naquele pântano. E anos, ela ali esteve. É óbvio, ela tinha um certo conhecimento, ela trabalhava numa colônia que eu não posso dizer nomes, porque nem todas essas colônias que eles fazem vídeos por aí, colônias dos cachorros, colônia dos passarinhos, não tem nada a ver, gente. Isso é tudo mistificação. Ah, mas então não tem a colônia dos cachorros? Não tem nada disso. E uns 200 nomes de colônias aí que tem nesses vídeos aí no YouTube, é tudo mistificação. Não tem nada
ali que sirva, vamos dizer assim. Inclusive as imagens computadorizadas. Eles mostram regiões assim tão bonitas que dá vontade de morrer e ir para lá. Não é nada de que jeito. Se as pessoas tivessem real noção de uma colônia no plano espiritual, ele pensaria 1000 vezes em ficar aqui que ir para lá. Porque muitas pessoas dizem assim: morreu, descansou. Descansou, meu bem? Morreu? Aí é que começa ele a trabalhar e estudar. Aí é que ele começa a reprogramar novamente a sua existência. Então não tem descanso na pátria espiritual, não. E é preciso dizer, faz parte do estudo. Milhões de seres retirados dessas regiões, dessas furnas umbralinas, desses pântanos, milhões de seres deformados pelos hipnotizadores e magnetizadores, deformados ali, quando eles recebem aquela forma da metamorfose, não é? Que eles assumem formas grotescas de animais, que tudo aquilo ali não passa-se de uma indução, uma obstrução no raciocínio do indivíduo por causa dos maus atos cometidos. Depois que os benfeitores espirituais socorrem esses irmãos, a maioria desses irmãos encontram-se em situações tão graves de metamorfose que os benfeitores espirituais, eles realizam no perispírito desses indivíduos cirurgias perispirituais. Nós vamos deparar com tudo isso aqui mais à frente aqui. Cirurgias perispirituais, lipoaspiração, tratamento de reposição, tratamento de hipnose, de magnetização, de magnetismo, só que o inverso das trevas. Enquanto as trevas agem transformando fisionomicamente, dizendo o indivíduo em um monstro, graças à aceitação do indivíduo, sentimento de culpa, as trevas, elas procuram desarmonizar, desestruturar aquela forma ali implantado pelos magnetizadores e hipnotizadores das trevas. Quer dizer, as trevas intoxicam o indivíduo. E os benfeitores espirituais, peritos do bem, arquitetos siderais, programadores de trabalhos de reencarnação, médicos cirúrgicos, fazem de tudo para desintoxicar aqueles indivíduos.
E vem lá o gostoso. É preciso dizer que praticamente uns 45% das pessoas deficientes físicas que há aqui na Terra, 45%, não é generalizando, são seres que, pegos pelos benfeitores espirituais nestas regiões, que depois de passar por algumas cirurgias perispirituais, resolvem os benfeitores reencarná-los naquelas condições, porque sabem os benfeitores que se existe uma cirurgia capaz de revigorar o eu, essa cirurgia chama-se reencarnação. Não existe cirurgia mais perfeita e mais adequada para auxiliar o indivíduo a se recompor. Mas tem um porém. Desde que o indivíduo no corpo físico, em meio a todas as dificuldades de deficiência, haja com resignação e aceitação, humildade, paciência, enfrentando toda e qualquer dificuldade, com paciência, com resignação e com humildade. Esse, quando desencarna, praticamente esse comportamento que ele teve, praticamente ele o auxiliou na recobrança da forma de outras existências passadas. Praticamente, ele atuou como um médico perispiritual em teu eu, em teu modelador da forma, através da humildade, da paciência e da resignação. O que equivale a dizer que aqueles deficientes físicos que blasfemam, que murmuram, que xingam o INSS, que xinga Deus e a justiça divina, esses retornam à pátria espiritual 1000 vezes mais intoxicado e obstruído tuas funções cerebrais. Conforme estamos dizendo aqui, porque paciência mediante o INSS? Porque existe milhões de pessoas, isso é lei divina, que as pessoas precisam ficar sabendo. Existe milhões de pessoas no mundo, ou no Brasil, não sei, que procuram o INSS. Aparentemente, a pessoa encontra-se realmente enferma. Ele apresenta laudos e mais laudos, exames e mais exames, e ele é reprovado no INSS
reprovado o benefício, reprovado a pensão. E quando muito, os advogados dão entrada na pensão e demora 8, 10 anos até aquela pensão sair. Quando a pensão sai, o paciente já desencarnou e quem se beneficia quase sempre é alguém da família. Será que não dá para raciocinar, gente? Porque essas criaturas passam por esta, entre aspas, humilhação? Porque todo mundo pensa, é um direito do trabalhador. Ele foi afastado por uma deficiência física. Ele pagou os impostos. Ele contribuiu com a Previdência. Ele contribuiu com qual Previdência mesmo? A da Terra ou a divina? Acho que você já entendeu a psicologia aqui, né? Ele contribuiu com qual Previdência? A da Terra ou a divina? Ele buscou o INSS físico ou o INSS espiritual? O que você quer dizer com isso, Luiz? O que nós queremos dizer com isso, instruindo as pessoas, é que nada acontece por um acaso, meu bem. Aqui é um mundo de provas e expiação, lei de causa e efeito, ação e reação. É preciso entender que esses que lutam a vida toda no INSS não conseguem aposentar e quando conseguem já estão prestes ao desencarne, foram pessoas que em existências pregressas, passadas, lesaram os cofres públicos, lesaram a humanidade, furtaram a humanidade nos impostos, foram carrascos, mesquinhos, foram aqueles que, por causa de posição social, permaneceram na impunidade naquela existência. Agora, nesta existência, retornaram ao corpo físico sem crédito nenhum, só com o mérito da misericórdia divina, que significa oportunidade do regresso ao corpo físico através da reencarnação. Sendo necessário ele reconquistar tudo que em existências passadas por maus hábitos ele perdeu aquele mérito, retornando a esse corpo físico, essa existência, sem mérito nenhum, meu bem, mas propenso a reconquistar tudo através da humildade, da seriedade, do amor, da paciência. E quantas pessoas perdem a paciência e xingam o INSS, xingam o governo, xinga Deus e o mundo, contribuindo para que cada vez mais ele perca a credibilidade cada vez mais perante a providência divina. Por isso que muitos não conseguem se aposentar, a aposentadoria. E quando conseguem aposentar, depois de 3, 4 meses, eu vou usar o termo, eles morrem e a aposentadoria fica para a família. Agora, você sabe para quem é na família que fica aquela aposentadoria? Justamente para aquelas pessoas às quais, em existências passadas, ele lesou,
ele roubou, ele furtou, ele abusou. Fica para aquela pessoa. Então ele lutou, desencarnou. 3 vezes depois que recebeu o benefício passa para as mãos daquele que ele ficou em existências passadas devendo. Aquele dinheiro que ele pediu emprestado, aquele golpe que ele deu no mercado. Você está entendendo como é que é? Aquelas pessoas que ele prejudicou. Então, essas pessoas é que são as ressarcidas. Quase sempre não é assim. Fulano, cicrano desencarna, fica a herança para fulano, cicrano e bertano, que não batalhou, que não lutou nada. O pai trabalha, luta, consegue 10 fazendas, tem 4, 5 filhos, preguiçoso. E o pai naquela luta, e o pai morre. A mãe morre. Para quem que fica aquelas fazendas? Para aqueles que em existências passadas, aquele pai nesta existência, lá nas pregressas, ele roubou, lesou, não generalizando, tá? Porque isso faz parte da prova e da expiação, mas para você observar como que essa doutrina nos esclarece e nos consola. Por isso, o Espiritismo significa o cristianismo redivivo, o consolador prometido pelo Cristo há 2000 anos atrás. Se me amais, se guardardes os meus mandamentos, eu rogarei ao meu Pai que vos envie um outro consolador, que ficarás convosco. É óbvio, orientando. A 18 de abril de 1857, o Cristo retorna à Terra, como ele havia prometido, através da codificação espírita, através do Livro dos Espíritos. O Espiritismo é o Cristo de volta, aquele Cristo que muitas religiões crê, espera que ele volte. O espírita já desfruta daquele Cristo que há 2000 anos atrás havia prometido que voltaria. Porque ciência nenhuma, justiça nenhuma, sistema nenhum nos consola tanto quanto o Espiritismo, em todo sentido. Pois você sabia dessa da Previdência? Então, quando você for no INSS e que você for reprovado, pense nisso. Dê graças a Deus, você está sendo reprovado no INSS. Tenha paciência, tenha fé, haja com humildade, reconquiste os teus direitos perante a contabilidade divina. Reconquiste. Tem pessoas que dizem assim, mas é uma desumanidade aqui na Terra, uma desigualdade mesmo, né? Pois, aí começa assim, ó. Pois fulano não tem problema nenhum e conseguiu aposentar. Eu que estou podre, estou lutando faz 10 anos, eu não consigo. Mas será? Quem somos nós para julgar aquele que você pensa não tem problema nenhum e conseguiu aposentar? Porque a vida que ele teve aqui na Terra até aquele momento, uma vida digna de recuperação dos direitos que você, meu bem, não se preocupou em se recuperar. Como, por exemplo, muitas mães, faz parte do tema,
muitas mulheres que tentam engravidar naturalmente, entre ela e o querido esposo, né? Com todo respeito. Isso é um estudo. E não conseguem. Tenta e não consegue. Procuram as clínicas, muitas também não conseguem através das clínicas. Aí depois recorre a algumas casas espíritas sérias e os mentores lá dizem assim a esses casais: abrace os filhos do Calvário para que vocês reconquistem o direito, o qual em existências passadas esse direito vocês perderam por vocês terem denegrido os desígnios de Deus. Abrace os filhos do Calvário. Ame as crianças nos lares de adoção. Ame. Vai lá e doa, nem que seja 1 hora do teu amor, do teu trabalho. Cuide daquelas criancinhas. Ajude aquelas nossas irmãs a cuidar. Isso pode, se você for lá e fizer um cadastro, pode. Ajude a trocar fralda, limpar a narina suja, dar papinha na boquinha da criança, mamadeira. Põe a criança no colo, faça ela naná pra lá, pra cá, nené, né? Eu sou um besta mesmo, né? Mas é essa forma de trabalhar com o público, gente. Doe o teu amor àqueles filhos do Calvário. Eu estou dizendo uma história de uma amiga, não posso dizer nome, que depois de 6 meses agindo dessa forma, as glândulas mamárias começaram a doer e ela palpava e sentia dores. Ué, o que está acontecendo? Bem, vem cá. Olha para você ver como tá tudo dolorido essas glândulas aqui. Ai, vamos no médico, né, bem? Vamos. O médico leva ao conhecimento deles. Mas você ainda tem dúvida do quê? Dúvida do quê? O quê? Do quê? Você está grávida, meu bem? Hã? Ai, Jesus amado. Reconquistou o direito de ser mãe através dos filhos do Calvário. O amor fala mais alto, gente. Deus, usando esse termo, Deus não quer a morte do pecador, e sim que ele consiga se redimir e continue vivo, para que ele continue vivo. Isso é tudo mitologia, mas a gente usa esse termo, porque ele é perfeito. Deus não quer o sofrimento de ninguém. Deus não pune essas mulheres. Elas mesmas plantaram, elas mesmas estão colhendo. Então vem as orientações. Ame os filhos do Calvário. Reconquiste o direito que você perdeu, porque por imprudência própria tua. Você sabia dessa também? Ih, mas tem tanta coisa que o velho vai morrer e não vai dar tempo de transmitir tudo. Vamos para o próximo vídeo.